Brasileiros batem recorde de gastos no exterior em agosto. Polícia Militar vai implantar cavalaria em Valadares. E ainda uma entrevista com um especialista sobre as expectativas da economia para o ano que vem. O Jornal das 7 começa agora. Boa noite. No mês de julho, os brasileiros gastaram quase 2,5 bilhões de dólares em países do exterior. Esse valor é o maior da história, desde que o Banco Central passou a registrar esses números na série histórica mensal, em 1995. O maior gasto até então era o de abril desse ano, 2,3 bilhões de dólares. O consumidor deve ficar atento sobre a inclusão da garantia estendida no momento da compra dos produtos. A prática só pode ocorrer se o cliente concordar com o serviço. Nice levou um susto ao pegar as notas fiscais de 2 produtos que comprou. O valor final vinha com uma taxa a mais. O produto era na faixa de uns R$350, valor total. Agora estava embutido ali a garantia que era de uns 30 e poucos reais. A mesma coisa no outro produto. Eu falei, não, aí tem coisa. Aí eu resolvi procurar o PROCON e ver se minha reclamação era pertinente ou não. Eles falaram, não, você tem toda a razão. Isso é o que acontece sempre. Muito comum em produtos eletroeletrônicos, a garantia estendida é um seguro pago pelo consumidor no ato da compra, que aumenta o prazo de garantia da fábrica. Segundo o PROCON, é preciso ficar atento, já que algumas lojas se utilizam desta garantia para fornecer descontos. Outra prática utilizada pelos comerciantes é a de venda casada, quando o valor da garantia estendida é embutido no preço do produto. Muitas vezes, como eu disse, o lojista empurra esse seguro como forma de desconto. Ele fala para o consumidor, olha, se você comprar a garantia estendida, eu faço um desconto para você no preço do produto. Isso é proibido. O Ministério Público vem tentando coibir práticas abusivas como essa há um tempo. No ano passado, chegou a proibir a venda da garantia estendida. Atualmente, uma resolução orienta como deve ser feita a venda do seguro. Então, o consumidor tem que ficar atento, conhecer o produto para, com segurança, se quiser, contratar. O coordenador do PROCON explica ainda que a garantia estendida deve sempre vir com uma apólice ou bilhete de seguro e todo o valor deve ser especificado na nota fiscal. No caso da professora, o valor até veio na nota, mas não de forma clara. Nice agora mudou o comportamento na hora das compras. Não vou admitir mais o seguro embutido, a garantia estendida embutida, se eu não estou pedindo aquele serviço. A garantia estendida é um seguro e, por isso mesmo, recebe fiscalização da Superintendência Nacional de Seguros Privados. Qualquer prática abusiva deve ser denunciada na página da SUSEP na internet, susep.gov.br. Em instantes, em nosso estúdio, o professor da Fundação Getúlio Vargas aponta perspectivas do cenário econômico brasileiro para 2015. As informações no próximo bloco. O professor do MBA em Gestão Financeira da Fundação Getúlio Vargas, Luiz Gustavo Vivanco, está em Governador Valadares para um módulo do curso. E é com ele que conversamos agora sobre as perspectivas do cenário econômico para 2015. Professor, boa noite. Depois da Copa do Mundo, nós já estamos nas eleições. Como fechamos a economia brasileira esse ano? Muito boa noite a todos. Em realidade, nós vemos um cenário econômico brasileiro até o final do ano de aproximadamente uma inflação fora da meta. Nós vimos o Banco Central se empenhando plenamente em segurar essa inflação num determinado nível de próximo a 6,5%, mas parece que está muito difícil de manter essa inflação tão baixa, em realidade, dentro dessa meta. Então, provavelmente, a probabilidade é que isso estoure realmente essa meta. E o governo com os gastos muito elevados e, por isso, a dívida interna dobrada de tamanho do governo Lula para o governo da Dilma. Professor, quando a gente fala em macroeconomia, como que o cidadão comum pode entender esse conceito? A macroeconomia é uma parte da economia que estuda as relações entre as variáveis econômicas, ou seja,
Tudo que acontece no país, tudo que acontece no mundo, influencia plenamente os agentes econômicos. Quem são os agentes econômicos? Os produtores, que são as firmas, os empresários, os consumidores, as famílias que consomem na economia, os gastos do governo, como é que eles se comportam, né? A questão do mandato político, se o governo gasta mais ou gasta menos, como é que influencia isso a macroeconomia, a economia local, a economia mundial, né? E também é o setor exportador, como é que vai esse setor, principalmente de exportação e importação, como é que ele está alavancado, não está melhorando, está piorando. Então, na realidade, a macroeconomia é o que envolve todos esses agentes, produtores, consumidores, governos e setor exportador. Agora, contextualizando uma referência econômica, por exemplo, a inflação, aonde estamos e para onde a gente pode ir? Como eu comentei, em realidade a inflação nesse momento no Brasil está muito difícil de manter essa inflação na meta. O Banco Central vem se empenhando plenamente em segurar essa inflação no máximo até 6,5%. Existe uma meta de 4,5%, nós estamos quase estourando de 6,5%. É aceitável isso? Mas ainda praticamente existe uma grande probabilidade de não conseguir bater essa meta. Ao mesmo tempo, o Brasil, nesse momento, encontra um cenário externo muito ruim. Nós estamos com déficit na balança comercial, né? A balança comercial já foi recorde, hoje nós estamos com déficit, ou seja, nós estamos importando mais bens do que exportando, né? Nós vemos o consumo das famílias já não tendo como agregar valor ao PIB. Em realidade, as famílias já consumiram, estão consumindo muito, mas não existe nenhum estímulo a consumir mais. Há umas políticas do tipo governo de empenhar e fazerem com que as famílias consumam cada vez mais. Em realidade, o que nós temos que buscar é justamente o investimento produtivo, um investimento de longo prazo, que me gere crescimento não só no curto, mas sim no longo. E isso vai fazer a diferença no crescimento lá na frente. Professor, e em relação à situação da taxa de juros? A taxa de juros é uma remuneração que o Banco Central estipula para justamente remunerar a impaciência do dinheiro. Ou seja, quando eu deixo o dinheiro parado em algum lugar, né, o Banco Central remunera esse dinheiro através dos títulos, né, em realidade o governo remunera esses títulos através dos títulos públicos, um certo valor em cima dessa espera por deixar o dinheiro parado. Então a taxa de juros é nada mais que uma taxa que se paga pelo dinheiro parado do investidor ou até mesmo das famílias. Professor, eleições, economia e a expectativa com a vitória de um dos candidatos à presidência, Aécio, Marina e a própria presidente. O que pode mudar? Nós temos dois cenários de fato. Se por acaso ganha Dilma, nós vamos a uma política de manutenção do que existe, que seria uma política assistencialista, né? Uma política que eu digo assistencialista, com esses bolsos famílias e todos os benefícios que o governo tem dado, principalmente para a classe C e D, que é uma classe muito forte no mercado consumidor. As empresas vêm tentando captar essa classe C e D de uma maneira muito grande. Manutenção de políticas de curto prazo, gastos do governo, efetivamente todas as políticas de curto prazo. Agora, no final do mandato, é que efetivamente está havendo uma preocupação no longo prazo. Então, seria uma manutenção da política econômica, dessa política econômica que vem respondendo pelo curto prazo. Se acontece uma mudança de mandato, que seria a entrada do Aécio Neves, ele mesmo já colocou que será uma política contrária, não uma política de expansão do PIB, mas uma contração da economia, que significa necessariamente o quê? Uma estabilidade de preço, uma busca pelo controle da inflação. E isso, às vezes, significa um pouco de desemprego. Então, seria recomendável que as empresas e os consumidores guardassem dinheiro para 2015, que tende a ser um ano mais difícil que 2014. Muito obrigado pela sua participação. Depois do intervalo, polícia montada. PM prepara o local para receber a cavalaria. É a seguir. A Praça de Esportes está com vagas abertas para natação infantil, na faixa etária de 5 a 8 anos de idade. As aulas vão começar no dia 1º de setembro. Para se matricular, é necessário que o responsável pelo aluno compareça à Praça de Esportes com atestado médico, 2 fotos 3x4 e declaração da escola, informando o horário que a criança estuda. As inscrições são gratuitas e com vagas limitadas. A Polícia Militar já começou as obras para a implantação de uma cavalaria em Valadares. O projeto é em parceria com a União Ruralista. É um investimento para trazer mais segurança para a cidade. Ao todo, 10 cavalos vão ser trazidos de Belo Horizonte. O projeto é uma inovação na região e vai auxiliar a segurança da cidade, principalmente em eventos de grande porte. O policiamento montado ele oferece uma grande possibilidade de empregos para a segurança pública, sobretudo no grande potencial que tem de visibilidade, de ostensividade, o que acaba influindo na questão da prevenção criminal.
além do policiamento ordinário, tradicional, que a gente pode empregar no dia a dia aqui na nossa região, nós temos uma grande possibilidade de emprego em ocasiões de eventos esportivos, campo de futebol, praças esportivas, eventos agropecuários, situações de shows, festividades, além de possibilidade de emprego em situações de rebeliões em presídios, estabelecimentos prisionais como um todo. Enfim, uma série de emprego possível para o policiamento montado. 15 policiais militares da região estão participando do curso de grupamento de policiamento montado durante 70 dias em Belo Horizonte. Durante esse tempo, a sede da Cavalaria estará sendo construída e a previsão é de que as obras sejam concluídas até o fim do ano. Além do investimento na construção da sede, o espaço das baias também vai ser reformado para receber os animais. O diretor garante que a parceria vai beneficiar toda a cidade. E isso a gente vê com bons olhos, principalmente não só para o parque, mas como para a comunidade em si. Mas vai ser uma coisa muito interessante, principalmente na nossa época da exposição. A gente vai estar com essa polícia montada, trabalhando principalmente na parte preventiva. E vai servir também como um QG da Polícia Militar para que todos os eventos que tenham aqui dentro do Parque de Exposição, ele já tenha esse apoio para estar dando uma segurança com qualidade e nos nossos eventos. O Jornal das 7 fica por aqui. Para você, uma boa noite e um bom final de semana.